Oi, tudo bem? Bom, só recapitulando, semana passada a gente fez um teste com brownie pra ver se o cortador ia funcionar. O cortador não funcionou, mas o brownie ficou muito gostoso. Só que a gente percebeu que a textura dele não tava uma textura de brownie, ela tava uma textura de um bolo que solou e ficou seco. O que eu vou fazer agora? Eu tô aqui em casa, sozinho, mas eu resolvi que eu tava com vontade de comer um brownie, então eu resolvi fazer. Vou refazer a receita da semana passada, só que eu vou ajustar um pouco os molhados, né? Os líquidos. Porque o que acontece? O cacau, ele resseca a massa. Como eu aumentei a capacidade, a porcentagem de cacau na massa e eu não refiz muitos ajustes, né? Então acaba que ele ressecou tudo. Eu já previa isso, na realidade. Só que eu precisava testar. Então agora o que eu vou fazer? Eu aumentei um pouco o ovo e a margarina e um pouquinho do açúcar. Porque eu preciso que ele crie aquela casquinha e o açúcar e o ovo são os responsáveis por criar a casquinha. O ovo e a margarina vai ser pra ficar um pouco mais molhadinho. A gente vai fazer esse teste agora. Então tá bem improvisado, eu tô aqui em casa, minha cozinha apertada, minha cozinha um pouquinho bagunçadinha. Vida real, a gente vai fazer onde dá com o que tem, né? Então é isso, vamos me acompanhar que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. E assim, o cortador, eu não falei muito no outro vídeo porque ele era pra ser uma surpresa e eu não mostrei também. Então vou mostrar pra vocês como é que eu vou cortar com o cortador, né? E se vai dar certo dessa vez. Porque como a outra massa ficou um pouco mais seca, eu não consegui fazer o formato com que eu queria fazer. Só que se ele ficar do jeito que eu tô pensando que ele vai ficar, então vai dar pra fazer. Só que eu já estraguei o meu cortador. Fiz na impressora 3D, né, como eu falei pra vocês. Só que eu cortei, depois eu mostro. Eu cortei ele lá, tive que desmanchar pra poder fazer um outro teste, mas enfim, com a mão livre mesmo. Também não deu certo, mas eu acho que foi por conta do brownie. Mas agora, vou mostrar pra vocês como é que tá o processo. Então vamos bater a massa agora e vamos ver como é que ela vai assar. Então só pra lembrar, eu tô em casa, vou fazer pra mim, então por isso que eu tô sem touca e eu tô sem roupa apropriada pra fazer qualquer coisa na cozinha, tá? Então, lembrem disso. Então vamos lá. Antes de começar uma receita, sempre dê uma olhada no seu armário se você tem tudo de fato. Eu ia fazer agora, tô fazendo agora um teste, né? Então eu tô fazendo uma pequena receita. E minha farinha de trigo não vai dar. E eu já comecei a bater os ovos com açúcar. Então eu vou ali no mercado que é aqui perto de casa e vou comprar. Ainda bem que o mercado aqui bem pertinho mesmo, dá 5 minutos no máximo. Pronto. Já aproveitei para comprar margarina também. Eu também já tenho um pouquinho, então não queria que acontecesse de novo. Mas agora vamos lá, voltar para a receita. Tô concluído com sucesso, fui no mercado. Agora eu vou retomar aqui. Já aproveitei para comprar uma margarinazinha também, porque eu vou precisar. Vou botar o forno para pré-aquecer. E bora para a receita. Errei. Era pra fazer meia receita e eu coloquei a quantidade de chocolate pra uma receita inteira. Vou ter que fazer uma receita inteira. Brownie no forno, tudo que tinha pra dar errado deu. A minha forma menor ficou na casa da minha mãe, que é a que cabia exatamente no meu forno. E eu não me liguei nisso, daí eu peguei uma forma de tamanho um pouquinho maior e coloquei. Porque assim, a intenção não era fazer um brownie grande, era fazer um brownie pequeno. Só que por falta de atenção eu acabei colocando mais chocolate, eu tive que colocar a receita toda, ficou um brownie gigante. E aí agora tá aqui, ele tá assando. Vamos ver como é que vai ficar. Eu fiz uma sujeirada em casa, tem várias louças aqui que não eram pra estar suja. Então agora eu vou lavar e esperar esse aqui assar. Daí eu mostro pra vocês. Então, se você tem TDAH, olha bem a receita e não faça como eu. Porque era só um teste, agora eu vou ter que fazer uma receita inteira. E tomara que essa receita dê certo, porque eu não queria jogar ingrediente fora. Mas igual vai ser muita coisa. Então vamos lá, lavar a louça. Enquanto o brownie fica assando. E depois eu mostro pra vocês como é que ele ficou. Fiz um teste aqui, infelizmente, mexi na proporção, não ajudou em nada, virou um bolo. Eu mostrei como é que funcionaria o cortador. Então agora eu vou pesquisar mais e vou deixar para uma próxima etapa de vídeo, um próximo vídeo, um brownie de verdade. Vou mostrar como é que ficou. Ó. Vou dar um zoom aqui. Ficou fofo, ficou seco.
Tá com cara de bolo de vó. Bom, eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo. A gente tinha uma receita padrão que a gente usava, que ela era bem conhecida. A gente seguia a base do brownie do Luiz. Se você procurar no YouTube, tem lá. Então a gente usou aquela receita no início, depois a gente foi adaptando. Só que a gente fez poucas alterações. Os ingredientes sempre foram o mesmo, achocolatado, né, principalmente. Só que pra essa nova fase eu queria algo um pouco mais forte e eu queria algo um pouco mais autoral. Então o que eu fiz? Usando essa base da receita, pedi pro ChatGPT algumas alterações pra conseguir ter um aumento do cacau e uma redução do açúcar, para reduzir o doçor um pouco. Então, tudo isso que eu tô fazendo foi com base em pesquisas com o ChatGPT, de fazer alterações. Então, gente, talvez não seja uma boa fazer isso que eu tô fazendo. Então, eu vou procurar outras receitas na internet, no YouTube, fazer algo mais baseado com a experiência de outras pessoas, não de uma máquina. Então, fica aí o aprendizado. O ChatGPT ajuda em muito, só que ele não é uma verdade completa. Então, a gente tem que saber separar o que dá para absorver e não. E o que a gente pode pedir ou não pra ele. Então, infelizmente, essa eu me ferrei. Porque eu gastei insumo 2 vezes pra fazer testes que não deu certo. Então, vamos pra próxima etapa, que é pesquisar. E aí eu volto com um vídeo novo ou uma parte nova com a receita que se deu certo. E a gente testa junto, tá? É isso. Oi! Voltei. E voltei com uma nova receita que eu vou testar. Eu não ia fazer isso hoje, eu ia fazer outro dia. Só que eu tô num pico, assim, que eu quero muito conseguir fazer o brownie do jeito que eu quero fazer o brownie. Então, eu fui pro YouTube, fiz algumas pesquisas e achei a receita que fica igual o meu, antigo, só que sem achocolatado. E é da Grace Fernandes, o nome da YouTuber que é esse canal aqui. E eu vou fazer agora, vamos ver se vai dar certo. Eu tô muito esperançoso, porque a proporção é muito parecida com a que eu já uso e a carinha dele, assim, pronta, ficou igual. Então eu vou fazer aqui. Não vou mostrar o processo, é o mesmo processo do outro vídeo, só que eu vou ver se vai dar certo. E agora eu vou fazer uma receita proporcional com cuidado. Aí eu mostro pra vocês como é que ficou. Eu prometo que tem atualizações. Ficou bem bom, tá bem parecido com o que a gente fazia. E eu vou fazer numa forminha menor. Vamos lá. Eu tô um pouco esperançoso. Eu vou tentar abaixar um pouco minha expectativa. Mas a massa tá muito gostosa. Crua. Eu gosto de massa, de experimentar massa crua. E ela tá muito boa, ela tá muito parecida com a nossa. Antiga. E ela não tem achocolatado, que é perfeito. Então vamos colocar ela no forno e já volto com o resultado. Bom, eu vou aproveitar que o brownie tá no forno, tem um monte de louça pra lavar, mas antes disso eu vou mostrar pra vocês o cortador. Porque eu fiz um vídeo mostrando o cortador e deu ruim na câmera. O cortador que eu desenvolvi, ele é assim. E ele tem essa parte aqui dentro que era fixa, assim. Tá vendo? Que ela afunda. Então a ideia é que a gente desça o cortador, cortando o brownie em volta, e aqui no meio afunde o brownie, fazendo uma cavidade. E nisso vai ter um espaço pra gente poder rechear por cima. Ia ficar parecendo uma esfirra quadrada. Essa é a ideia. Só que ele ficou muito pra cima, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui na câmera. Ele ficou muito pra cima, ele tinha que ter ficado aqui. Porque o brownie tem um pouco de ar, então quando a gente pressiona, ele tende a voltar um pouco. Então eu preciso pressionar o máximo possível para ele voltar o mínimo possível. Então eu vou ter que refazer, deixando ele assim. Aqui antes eu quero ver se vai funcionar na massa, né? Porque o primeiro teste que a gente fez, a massa ficou seca, então ela não tinha estrutura nem ar pra moldar. A segunda que eu fiz virou um bolo também. E agora a terceira e última de hoje, tudo pra dar certo. Então esse aqui vai ser o teste definitivo. Porque o que acontece? Se não servir esse daqui do jeito que tá, porque o que eu vou fazer? Eu vou cortar o brownie e vou usar essa ferramentinha aqui para pressionar. Então, se ele manter o formato, então isso significa que eu posso fazer um outro desse ajustado que ele vai funcionar. Só que se ele não der certo agora, é a ideia que vai ser abandonada para sempre. Daí a gente vai voltar a fazer o brownie recheado do jeito que sempre foi. É isso, eu tô por esse resultado agora. E aí eu fiz um outro teste que sobrou massa. Lembra que eu tinha feito a outra massa e fiz uma forma muito grande? Ele virou um bolo, né? Mas igual eu fiz num teste.
com o restinho que sobrou. Eu peguei e coloquei a massa embaixo, coloquei o recheio crua, coloquei o recheio por cima do recheio mais uma camada de brownie. Pra quê? Pra que o brownie saísse cortado e recheado, né? Quando a gente cortasse, ele saísse recheado. E ele deu certo. Eu fiz de pistache. Tá focando, né? Tá vendo? Por que eu tentei fazer isso aqui? Por que eu tive essa ideia? Porque o brownie do Luiz, que é um brownie famoso no Rio de Janeiro, ele já faz assim na produção dele. Só que ele tem uma produção de escala muito grande, né? Que ele entrega pro Brasil inteiro, acho que até fora. Então, eu não sei até onde isso é viável, porque às vezes a gente pode ter sabor que não vende tanto, então às vezes não compensa fazer uma forma inteira dele. Não agora, né? No início. Então talvez isso aqui vai ficar pra um stand-by, uma ideia. Mas eu gostei, eu achei que ficou bonito até. Imagina você vai comer um brownie e ele tá inteiro assim. Eu acho que ia ser hit, hein? Mas enfim, eu vou lavar a louça agora. Mostrei o cortador pra vocês. O brownie tá ali assando. Eu volto com o resultado. Torçam por mim, ó. Gente, eu acho que tá virando bolo de novo. Ele não criou casquinha ainda, ele já tá quase no final do processo ali, pelo que eu tô percebendo, de assar. E ele ainda não levantou a casquinha. O que eu tô fazendo de errado, meu Deus? Acho que será que é pra eu manter a receita original que a gente já fazia? Não tava afim, não. Eu gosto dela, só que eu acho que o achocolatado vai ter cada vez menos chocolate, né? Mas ele ficava muito gostoso. Tô torcendo, ainda tem um tempinho aqui. Ó. Ele ainda tá parecendo um bolo, sabe? Ele tá igual esse aqui, ó. Ai, vamos manter positivo. Senão eu vou ter um treco. Eu acho que criou a casquinha. E eu fiz o teste do palito agora. E ele saiu molhado, então ele não tá bom ainda. Eu vou deixar mais uns 3 minutinhos e vou olhar de novo. Porque ele tem que sair com umas migalhazinhas. Não pode sair seco, mas também não pode sair úmido, né? Não pode sair tipo igual um bolo cru, assim. Mas eu tô com a esperança renovada. Porque ele tá com uns rachinhos assim. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, não sei se a câmera vai pegar, mas tem uns rachinhos, ó. Tá começando a me dar esperança. Eu quero muito que dê certo. Quero muito que dê certo isso aqui. Porque vai ser muito melhor. Imagina você comer um brownie com mais chocolate. A gente já quer fazer um brownie um pouco mais econômico, mas ainda é chocolate, né? Só que eu não queria fazer achocolatado. Achocolatado eu acho que tem outra pegada, não sei explicar. É gostoso também, tem muita gente que faz e ganha vida com isso, eu não acho errado. Inclusive eu acho que tem que fazer com o que você tem mesmo. Às vezes eu vejo umas pessoas que eu fico muito triste, assim, de ver que fala assim, brownie tem que ser feito com chocolate nobre, que tem que ser feito com manteiga. Brownie de margarina não é brownie, brownie de achocolatado não é brownie de Nescau não é brownie. O brownie é o bolo que solou, é o bolo que tem aquela massa densa. Quer dizer, é um bolo que não é bolo, entendeu? Então, se você faz um brownie gostoso do jeito que você acha que você faz, tá certo, entendeu? Se você faz com óleo e dá certo, tá certo. Se você faz com achocolatado, dá certo, tá certo. Se você faz com chocolate Calebo e dá certo, tá certo. Faz com manteiga, margarina, seja lá como é que tu faz, sabe? O importante é que tu faz, que tu gosta, que seus clientes gostem, que você consiga precificar, que você consiga ter lucro. Acho que isso é o mais importante. Vamos ver agora se vai sair do jeito que eu queria que saísse o palito. Deu certo! Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não sai seco e nem sai molhado. Ele sai, tipo, com uma migalhazinha. Esse é o brownie perfeito. Aí, tá quente. Ficou muito lindo, meu Deus. Deixa eu mostrar. Consigo. Tá. Olha só. Agora ele vai terminar de cozinhar por si só, né? Que aqui do lado já tá... Meu Deus, mas eu tô muito feliz. Eu vou deixar agora ele terminar aqui e depois eu mostro ele cortado. Bom, mas antes de qualquer coisa, o que eu tinha em mente? Que o brownie quente, ele é perfeito para moldar. Então eu vou fazer uma unidade com o cortador novo para ver se ele vai ficar bom, do jeito que eu quero. A minha ideia é que no dia a dia da produção a gente faça menos bagunça, né, que a gente consiga aproveitar mais. Então se o cortador der certo, eu vou mandar fazer um cortador múltiplo, que eu consiga fazer mais unidades de uma vez. E eu vou usar se der certo, um saquinho de freezer para não sujar tanto o cortador. Então aqui eu já coloquei o saco, ela tá bem quente, tá até suando, mas vamos ver. A ideia é tá bem molinho. A ideia é que quando eu fizesse aquilo já amassasse, né? Acho que não deu certo. Ficou bonito, mas vamos tentar sem o plástico então.
Mas é que eu não gostaria de sujar, né? Não era muito legal ter que fazer isso toda vez, né? Eu vou deixar esse aqui que foi cortado quente e depois eu vou fazer um cortado frio. Mas não deu com o plástico, né? Plástico amassa. Ó, deixa eu fazer a cavidade, ó, ele fica assim. E fora que ele amassou todo. Mas olha só que linda essa massa. Tá do jeito que eu gosto. Ai, eu vou provar. Ai, tá quente ainda. Bom, agora é a hora da verdade. Olha só, massa linda. Eu não sei se vai dar pra ver. Tá bem quentinho. Nossa, lembra muito o nosso cheiro. É que tá quente, mas a textura... Nossa, delícia. Provado. Agradecer a Graça Fernandes que salvou a ideia, hein? Vai só mostrar, olha só. Ignora esse prato, velho, feio. O que importa é o brownie. Vai sem microfone de novo. Ele tá lindo. E dá pra sentir bem o gosto do recheio. Então eu acho que tá aprovado a princípio, hein? Agora eu vou fazer o novo molde do 3D com os ajustes. E esse fica uma próxima etapa. Então a massa tá aprovada. É isso, um beijo, até o próximo vídeo ou até a próxima etapa desse vídeo.